Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, gente. Hoje a gente vai ter uma convidada aqui, a Bruna, maravilhosa profeta, cheia de dons, cheia de Deus, cheia de testemunho. Porque aquele que ainda não deu testemunho, ai, 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 né? A gente precisa gerar testemunho, né? Pra glória de Deus. E para isso a gente precisa vivenciar aquilo que tá na palavra de Deus. E muitas vezes, gente, muitas vezes isso vai custar algo da gente. Então, a gente precisa se submeter, né, às ordenanças do Senhor. Glórias a Deus. Então, aquilo que a gente continuou da sequência hoje sobre a renovação da mente, que a gente já tá há 3 dias já tentando terminar, né? E ainda não conseguimos, mas glórias a Deus por isso, porque eu aprendi, não sei vocês, mas eu aprendi muito. E tô aprendendo ainda muito. Então, a gente continua amanhã, a gente dá uma pausa hoje, porque ao mesmo tempo também que a gente recebe muito, também requer muito da gente colocar aquilo que a gente tá recebendo em prática, né? Então, é sobre isso. Vou dar uma pausa hoje para vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam nesses últimos 3 dias, porque eu não sei vocês, mas eu aprendi muito. Que tremendo, né, o que Deus fez nesses 3 dias. Renovando a nossa mente, trazendo, né, à tona também, né, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, trazendo muita revelação. Foi muita revelação, né? Glórias a Deus. E, ó, nossa convidada já tá aqui. A Bruna tá aqui, bem-vinda. A Lucilene, a Dona Letícia tá aqui. A Eli tá aqui. Glórias a Deus, bom dia, gente. Sejam bem-vindas. Gente, eu quero que vocês recebam a Bruna com o coração aberto, sabe? Cheio de expectativas. Porque eu creio que Deus vai usar ela tremendamente. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui justamente como Ele vem fazendo nos outros dias também, né? E por que eu gosto de trazer também outras pessoas aqui, gente? Ah, ela já tá aqui já. Porque esse lugar aqui, ele não é sobre Daiane, né? O fruto, a nossa comunidade lá, que tem hoje já uma galera, né? Assim, ó, Deus tá levantando um exército de mulheres naquele grupo lá. Meu Deus, quanta mulher abençoada pelo Senhor. E o fruto, que é essa comunidade, se você ainda não está na comunidade, se você ainda não está dentro do grupo, eu vou deixar no final dessa live, eu vou fazer um story, eu vou deixar o link do grupo aqui. E aí você pode passar a participar desse grupo onde mulheres são edificadas, onde a gente se ajuda uma a outra, onde ninguém larga a mão de ninguém, a gente se fortalece, a gente cresce espiritualmente, né? E grandes coisas o Senhor tá fazendo nesse grupo. É testemunho todo dia, gente. É só Deus mesmo para fazer. E também, ao ponto, quando eu trago aqui algumas pessoas para participar, vai quebrando também essa coisa de vocês conectar o fruto comigo, porque não é sobre mim, é sobre aquilo que Jesus tá fazendo aqui. Amém? Glórias a Deus. A Ale tá aqui com a gente também. Bem-vinda, Ale. Ai, glórias a Deus. Aí ele tá falando aí do livro, né? O livro que tu tá falando, né? O Campo de Batalha na Mente, né? Eu indiquei esse livro, eu indico. Como a gente tá nesses 3 dias de caminhada da renovação na mente, esse livro ele tem tudo a ver com o Campo de Batalha na Mente, né? Eu acho que tu já tá identificando nele. E a gente vai continuar amanhã falando sobre isso. A Fefe tá aqui também, glórias a Deus. Deixa eu chamar a Gurias a Bruna aqui, pra ela participar aqui com a gente. Que é cheia do fogo também. Aqui a gente só tem mulher cheia do fogo. Glórias ao Senhor.
Bom dia, minha amada irmã, glórias ao Senhor, seja muito bem-vinda. Quero te agradecer, Ai, eu que agradecer pela tua presença, pelo teu sim ao Senhor em primeiro lugar, amém. pelo teu sim também estar aqui com a gente, transbordando daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. E Amém. aqui é contigo hoje, minha irmã, toma conta aqui do lugar, amém? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz para todas vocês. Para mim é uma honra, né, estar participando dessa live com essa mulher de Deus também, né? A Daiane, né, que Deus nos apresentou num culto, né, Dai? É Na verdade, irmã, é verdade. Aqueles de repente de Deus, né? Sim, sim, sim. Com essa transição, deu para ali, Deus vai fazendo as coisas, vai colocando as pessoas para o propósito, para os encontros. E glória a Deus por isso também, agradecendo a tua vida, né? Uma mulher, né, que recentemente conheci, mas dá para ver no brilho do teu olhar a presença do Espírito, né? E que nós venhamos transbordar, que nem tá falando ali, né? Na vida de cada um que vai ser alcançado para a glória de Deus, né? Nessa live. Em nome de Jesus. Ó, vou fazer uma. Eu normalmente faço, Bruna, uma oraçãozinha antes da gente iniciar. Amém. Aí eu vou fazer uma oração aqui pra gente começar. E aí depois eu vou deixar aí contigo. Se as gurias tiverem alguma pergunta também pra fazer, fiquem à Amém. vontade também, meninas. Amém. Ai, Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais essa manhã, por essa oportunidade de a gente abrir nossos olhos e a gente se levantar e, com graça, Senhor Deus, chegar até aqui, Pai. Ver mais de Ti, uma porção, Senhor Deus, maior ainda, da imensidão de quem Tu és, Senhor. Ai, Jesus. Nós cremos que o Senhor já está aqui no nosso meio, porque a Tua palavra fala isso, Deus. E nós estamos com muita expectativa daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, Pai. Pai, eu libero, Senhor Deus, uma bênção, Senhor, dobrada, Senhor, sem medidas, sobre a vida, Senhor, da Bruna, para que ela seja, Senhor Deus, usada, Senhor Deus, para a tua honra, Senhor Deus, para a tua glória, Pai. Enche, Senhor Deus, esse vaso, Pai. No nome de Jesus, até transbordar, meu Pai. No nome de Jesus. E que cada uma aqui, Senhor Deus, que tá aqui, Senhor, com expectativa, com o coração aberto, com a mente aberta, Pai, ela possa receber, Pai, essa porção Em tua, nome Deus, em nome de Jesus. E que para tudo o que for feito aqui seja para honra e glória do teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Ó, a Anitta aqui com a gente também. Bem-vinda, Anitta. Estava na nossa oração das 5 lá também. Glórias ao Senhor. Bruna, te apresenta. Fala um pouquinho aí do teu testemunho e aí vamos para a palavra, bem? Amém. Amém. Bom, pessoal, meu nome é Bruna, né? Eu sou filha de Deus, do Deus vivo, né? Hoje o Senhor tem eu feito viver coisas maravilhosas na presença dele, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, né? Estou aqui em Florianópolis, Deus me trouxe para cá, um ano antes da pandemia, né? E vim eu primeiro tentar ver o que ia acontecer comigo, né? Mas Deus já tinha um plano para mim aqui nessa cidade, glórias a Deus. E o plano, eu sempre digo que o plano dele para minha vida foi de salvação, né? Eu não venho de um berço cristão, mas eu sempre tive uma mulher de joelhos dobrado pela minha vida e pela minha família, que é a minha tia, que eu amo ela. Glória a Deus. Então, ela sempre esteve orando por nós, né? Pela conversão da minha avó, da minha mãe também, que ela se converteu, aceitou Jesus, né? Desceu as águas e 2 meses depois o Senhor recolheu ela para a glória de Deus, né? Deus preparou ela, né? Para esse momento, para ela
poder partir aqui desse mundo, né? Desse mundo físico que nós vivemos para estar com Ele, né? E hoje eu tenho a plena convicção de que minha mãe está no Senhor, né? E que Deus teve a misericórdia de alcançar a vida dela e através dela todas nós somos em 7 filhas mulheres, né? Só uma que hoje, por enquanto, ela está, né? Mas somos todas alcançadas por esse amor, por essa graça de Deus, né? Minhas irmãs também foram alcançadas por Senhor Jesus e Deus está fazendo na nossa vida, né? Quando eu vim para cá, para Florianópolis, eu tinha uma tia que ela morava recentemente, morava aqui fazia muitos, muitos anos, só que a gente não tinha aquele contato, né? Só devido às situações que eu estava passando no Rio Grande do Sul e porque Deus quis, né? Como hoje eu vou trazer a palavra de tudo aquilo que o Senhor faz e a vontade dele, né? Então, o Senhor me trouxe para cá, eu fiquei um tempo com ela, mas depois Deus me deixou completamente sozinha. Sozinha, né? Sozinha no sentido de que sem família, né? Só eu e a minha filha. Depois a minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, né? A Nicole, um presente de Deus na minha vida também, né? Deus colocou ela na minha vida assim para mudar, né? A maternidade ela muda a gente completamente, né? A maternidade é uma coisa, meu Deus. E E assim Deus foi fazendo, né? Que nem eu falei, né? Eu não vim num lar cristão, mas eu sempre tive uma mulher orando por mim. Eu me envolvi com drogas, né? Me envolvi na prostituição. Prostituição que eu digo assim, de me envolver com vários homens, né? A gente acha que prostituição às vezes é só aquela mulher, né, que faz Isso, como job, né? Mas, gente, isso, vai muito além a prostituição bíblica, né? É bem isso. além do que se tu quiser até falar um pouco sobre isso, porque aqui a gente está falando entre cristãos, né? Mas a Sim, gente acessa, né? Muito mais pessoas, né? Então, deixa Deus te usar amém. para alcançar essas pessoas, né? Que às vezes pode ser que vão acessar, né, essa live, né? E que ainda não tem esse entendimento, né? Sim, sim. Então, eu vou contar parte, porque é muitas coisas. Se a gente for ver, é muita coisa que a gente passa para poder falar tudo. Testemunhar, né? Mas eu creio que o que eu vou falar vai alcançar, que nem tu falou, várias pessoas, assim como mulheres, né? Que Deus, o meu chamado é trabalhar com mulheres, né? Que passaram por abusos, porque foi o que eu passei na minha infância, né? Pelo perdão, a rejeição, o abandono, todas essas coisas, né? Que muitas das vezes às vezes eu converso com as mulheres e eu vejo que é lá da infância, coisas que elas estão passando hoje, que é lá de trás, né? E é 90% das muito vezes é de lá de trás. isso, é. Então, e eu passei, né? O Senhor permitiu, porque hoje eu vi, o Senhor me fez entender que Ele permitiu eu passar por esses momentos. Ele nunca me abandonou. Não. Ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali. Inclusive, quando eu estava passando pelo processo de cura, né, de poder e a identidade, porque quando a gente passa por tudo isso, a gente perde a nossa identidade, né? A nossa identidade é arrancada da gente. Na verdade, as identidades que o mundo construiu faz Isso, com que abafe a identidade isso, que sempre teve ali. exato, exato. Então hoje eu digo que Deus restaurou, Glórias a Deus. né? Deus ele restaurou a minha identidade, né? E então foram várias coisas. A partir da rejeição veio o abuso, a rejeição que eu digo desde o ventre da minha mãe, né?
os abusos, né, o abandono. Então, isso foi tudo encadeando, um abismo chama outro abismo, né? Aí na minha adolescência, muito rebelde com a minha mãe, com o meu pai, não honrava eles, né? Não honrava eles. Porque às vezes as pessoas têm uma visão diferente do que é honrar pai e mãe, né? Pai e mãe, honrar pai e mãe é você obedecer, né? Mesmo que eles estejam errados, mesmo que eles tenham falhados, porque a gente falha também como pai. Eu falho também como mãe, né? Mas eu sempre digo para minha filha, eu digo, tu tem que honrar o teu pai e a tua mãe, porque isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Independente se teu pai for isso, se teu pai for aquilo, hoje o pai dela, né? A gente não foi. Só gerou ela, né? Mas eu sempre fiz ela com que ela respeitasse, né? Depois que eu entendi o que, que era honrar, porque como eu quero que a minha filha honre a Deus se ela não sabe honrar o pai da terra, né? Então Eu eu. sempre digo que o relacionamento nosso com Deus, ele vai ter que ser tratado através dos nossos pais aqui. O relacionamento com Deus muda quando muda também o nosso relacionamento com o pai e com a mãe. Quando a gente tem ainda muito ódio, muita raiva, que nem no teu caso Isso. ali, né? Que tu passou por essa rejeição já desde a barriga, desde o Uhum. ventre da mãe, né? A nossa tendência é ter ódio do Isso, Senhor. É isso. ter mágoa, rancor, é não Uhum. ter esse recebimento do amor de Deus também, que Ele tem para Exato. nos dar, né? Porque como se a gente dissesse assim, não, tu que é o culpado, porque foi tu que me deu essa mãe e esse pai, e Sim. eles me odiaram. Então tá Uhum. errado, e a gente começa a entrar dentro desse looping de maldição ao invés de graça, né? Exato, exato, é isso mesmo. Então, passando por isso, eu foram desencadeando várias coisas e eu acabei entrando no mundo das drogas, né? Fazia uso de drogas. Só que uma coisa que eu até esses dias eu estava pensando, que Deus às vezes nos traz na lembrança, né? Algumas coisas, né? Para a gente ver a mão dele, né? Eu experimentei o crack, né? Quando começou, né? E, e sempre falavam, né? Ah, se tu experimentar o crack, tipo, uma vez tu já vicia, né? Tipo, tu, né? E eu experimentei e eu nunca viciei. Nunca fui ao além, sabe? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus completamente. Inclusive, até o dia. Eu não gosto de estar falando do meu passado, né? Hoje, graças a Deus, eu já não estou mais nele, mas é o meu testemunho, é Sim. algo real que eu vivi. Eu não Não, tô. e até para edificar aquela pessoa Exato. que ela acha que ela Sim. tem um vício, porque a gente tá dando aqui um exemplo, né? Mas eu também, né? Tu sabe também da minha história, também fui Aham. alcoólatra, drogada e tudo mais. Aquela pessoa que tá assistindo essa live, que às vezes ela tem problema com drogas ou ela teve problema, né? Ela olha para isso e ela vê, não, então tem uma esperança aí, porque Exato. se Deus fez na vida delas, ele pode fazer na minha vida também. E é esse o ponto, não é pegar e lembrar do passado, Sim, não. É saber que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode muito mais. imaginar e que para ele isso não é nada. Isso é É assim, ó. verdade. É verdade. Então, e eu experimentei, e quando eu fui, né, com pessoas próximas, né, até esse lugar, a pessoa que fornecia conhecia o meu pai, né? E ele pegou, e eu vi, hoje eu entendo que foi Deus na boca dele falando, sabe? Porque ele me disse assim, ó, e tu o que que tu tá fazendo aqui, né? E eu fiquei assim, né? Eu digo, tá, mas tu não vai contar nada pro meu pai, né? Se, tu não tem que estar aqui, guria. Tu tem que ir embora daqui. Eu Olha o conheço. cuidado de Deus já, né? Aham, sim. Tu não tem que estar aqui. Eu conheço teu pai, conheço tua família e são gente boa. O que que tá fazendo aqui? Ó, ele mesmo já sabia.
Só Sim, gente boa, só tem gente ruim aqui. aham, exato, exato. Porque eu não tive, no meu lar, não foi um lar desconstrutivo assim, sabe? Que eu via droga. Não, né? Meu pai sempre trabalhando, a minha mãe sempre trabalhando, cuidando, sabe? Tipo, sustentando a casa, minhas irmãs, os meus sobrinhos, né? Que o meu pai foi o segundo casamento da minha mãe, então ele sempre um homem trabalhador, sabe? Todo mundo conhecia ele na cidade, né? Porque cidade pequena todo mundo se conhece. Só que eu naquele período tava rebelde, perdida, confusa, E é né? bom que tu tá falando, Bruna, sobre esse rebelde, e eu quero lembrar e trazer a todas que essa nossa maneira de ser como Sim, rebelde é um espírito. É o é espírito de rebeldia, né? isso, Que ele toma conta daquele uhum, que não se sujeita. isso, Não se sujeita à palavra de Deus, não se sujeita às ordenanças de Deus, né? Cria-se esse espírito, por isso que é muito importante que a gente seja aqueles que recebem a palavra de Deus e andam debaixo da palavra de Deus, exato, para que esse espírito ele não venha tomar conta da uhum, tua casa, da tua vida com maldição, né? exato, Que é porque quando tu escreveu lá que tu pertence a Deus, então quando tu pertence, tu se submete. E se tu não uhum, se submete, às vezes abre uma brecha para que esse espírito de rebeldia ele entre de volta para tomar conta da tua vida. exato, 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 isso mesmo. Então, e é bem isso, sabe? Eu não sabia me submeter, né? A, porque eu morava com os meus pais, então eu não tinha, né? Não permitia que eu viesse a obedecer, né, as regras daquele lugar, sabe? Ah, se meu pai dizia, não, hoje tu não vai sair, não, eu batia pé, Pulava da janela. sim, assim, mentia, né? A mentira, sabe? É uma das coisas. Bom, a gente sabe, né, que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? A palavra já nos diz, né? Então, de eu acreditar naquela própria mentira que eu fazia, sabe? Então, Isso que tu tá falando é muito importante. Eu acreditar na mentira que eu mesma falava. isso. Porque olha o cara que tá lá no tráfico, né? Ele tá lá Uhum, e ele disse pra ela: olha, aqui tu não tem que estar aqui. uhum, Ele mesmo sabe que aquilo é mal. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço. exato. Tu entende? Então, Aham. assim, complicado, né? O É, cara mesmo tá sabendo. Então, sim, tudo, na verdade, nos leva a sim. fazer aquele bem que a gente quer fazer. E Uhum, só Deus para fazer isso exato, através de nós, quando a gente se submete com que Ele tome conta da nossa vida, com que exato. já não é mais nós que decidimos. Uhum. Porque por nós mesmos a gente não consegue fazer nada de bom. Nada, nada. Então, foi que assim foi parte da minha vida, né? Eu ia em terreiro também, né? Porque como a minha avó e a minha mãe iam, né? E até, né, que a gente tava conversando ontem, né, sobre umas consagrações que a minha mãe fazia, né, quando eu era pequena, né, porque eu sentia muita dor nas minhas pernas. É, Satanás, de todas as formas, na minha vida, né, ele tentou, né, matar aquilo que Deus já tinha, né, já tinha um plano, né, já tinha um plano para mim hoje estar aqui, Glórias a Deus. né? Que Mas é tudo. muito importante a gente trazer também, né, Bru? É que assim, às vezes a pessoa ela tá vivendo alguma coisa, ela não sabe por que ela tá Hum, vivendo aquilo, mas às vezes vem de maldições geracionais, isso, hereditárias e principalmente coisas que outras pessoas às vezes fez pra ti. Outro dia eu tava orando por uma pessoa uhum, que tava com câncer e Deus me mostrou pela primeira vez uma encruzilhada, tá? sim, De alguém que fez um trabalho pra essa pessoa, gente.
Uhum. Nitidamente. E para glória de Deus, depois era anjos e mais anjos Glória a derramando água Deus. santa sobre aquela Meu. encruzilhada, sabe? Uhum. Então, com certeza ela foi liberta. Mas o que eu quero te trazer é, às vezes você tá vivendo algo, uma cadeia emocional, algo que você não tá conseguindo se livrar, se libertar, é porque precisa realmente de revelação. Sim, sim. Porque que nem ela tava falando, eu também, quando eu era pequena, eles faziam benzedura na minha Isso. cabeça. Meu Uhum. pai ia pra Búzios, leitura de Uhum. Búzios e coisas, sabe? Sim. Então, tudo isso deixa registros no mundo espiritual e que Isso. às vezes vai te influenciar. Então, é muito importante desligar aquilo É que foi isso. ligado nas regiões Aham. celestiais, né? E que fique ligado só o sangue do Cordeiro. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Exatamente isso. E as pessoas acham às vezes que não é necessário fazer, né, esse desligamento, né, essas, como é que a palavra? Pactos? Sim, esses pactos, sabe? Quebrar, né? Aquilo que os nossos pais também fizeram, Uhum. né? Que a gente faz e que fizer. Eu participava ali, né? Do meio religioso, daquela meio religioso ali, eu só tinha um encantamento, na verdade, por aquilo, sabe? Era só mais um encantamento. Porque toda vez que eu queria, né, me envolver, eu não conseguia. Glória a Deus. Toda vez que eu queria me envolver ali, né? Eu tenho familiares ainda, né? Mas eu creio que eles vão ser alcançados em nome de Jesus. E a pessoa vinha, não, porque tu tem que fazer, porque tu tem que isso, porque teria que. Não conseguia. Alguma coisa acontecia que eu não conseguia. Teve uma vez, vou compartilhar aqui com vocês que eu tava e eu fui tomar o passe, né? O passe lá que eles dão, que são é uma corrente ali, daí tu passa no meio deles, aí tu fica tomando passe e aquela coisa, e eles lá orando, intercedendo lá pelos demônios lá, queriam que os demônios viessem manifestar em mim, né? Porque nós essas pessoas nessa religião elas são ditas que nosso corpo é o cavalo deles, né? Então aquele espírito vem e monta em cima, né, da pessoa. E aí e eu não conseguia e aí não conseguia, né? E a pessoa que estava ali fazendo, batendo a sineta e coisa, ela dizia, não tem como, não quer vir, né? Glória a Deus. Sabe? Não, não, não. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, não tem como, não vem nela. E eu, na minha inocência, gente, eu não era cristã, eu não conhecia a palavra de Deus, né? Eu dizia, mas por que que eu não. Eu quero, sabe? Tipo, né? Mas glória a Deus. E muitas coisas na nossa vida que não estão dando certo, que às vezes a gente Isso. não sabe o porquê que não tá dando, a gente tem que dar glória a Deus, porque às vezes Sim, justamente é um livramento, né? exato, exato. E eu ia participar, mas que nem eu falo, era um encantamento, né? Porque nem com isso eu ia ter responsabilidade de tão rebelde que eu era, tá? Porque se tem uma coisa que eles, né, que nessa religião eles são muito responsáveis, né? Eles dão a vida. Gente, Satanás é inteligente, É, responsável, ele é comprometido, ele sim, ele é teólogo, gente. exato, Entendeu? exatamente. E a gente é que às vezes fica de bobeira, Uhum, não usamos o nosso tempo para nos tornarmos especialistas na palavra, exato. né? Uhum, Somos irresponsáveis com a palavra e uhum. não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem por causa disso. Exatamente, exatamente. E então, no fim, não pegou nada, glória a Deus, né? Estou aqui, né? Passei pelo processo, né, do mapeamento lá na igreja onde eu congregava, Sim. foi um mapeamento. Eu quero até falar um pouquinho sobre esse mapeamento, tá?
É porque Uhum. tem algumas pessoas assim que eu até participei da libertação e tudo. Algumas a gente fez o mapeamento, algumas outras não. Sim. Mas o mapeamento ele é importante para quê, gente? Para acelerar o Isso. processo da libertação. Porque uma vez que tu tem um mapeamento e tu consegue olhar para todos os pontos, coisas que tu às vezes nem lembra. Gente, tem coisa que eu fui me lembrando depois ainda que eu fiz o meu mapeamento, entendeu? Uhum. É para realmente trazer a nossa A consciência consciência. a quantidade de coisas que a gente fez lá atrás que não agrada a Deus e desligar uma por uma, para que não sobre resta, não resta sombra de dúvidas de que tudo foi desligado. Por quê, gente? Porque no momento em que tu entregou tua vida para Jesus, Satanás ele vai usar essas coisas como Isso. flechas e dardos. Ah, mas tu lembra daquela vez que tu fez tal coisa? Ah, Uhum. mas tu lembra não sei o quê. Não, mas se tu já desligou, ele não tem mais nem a chance de Exato. vir querer te tentar. Então Exato. é muito importante. Eu digo assim, se você não fez, faça, tá? É muito importante. Encontros com Deus Uhum. também é muito. Nossa, eu participei e de dois só, né? E quero participar agora, né? Do próximo que vai Você vai ter. fazer mais um também. É, o encontro com Deus, ele é para todos, todos, É todos. porque, para quem não conhece o encontro com Deus, gente, ele é um processo de Isso, alguns dias e ele justamente vai trabalhando todas as áreas. Para quem já tá acompanhando aqui, quando a gente está falando da renovação da mente, a renovação da mente ela acontece dentro de uma preparação. isso. Vai ter a tua alma, vai ter a palavra de Deus e vai Uhum, ter libertação. E sim. vai ter receber o Espírito Santo. Então é um Uhum. processo que acontece organizado, porque Deus é um Deus de organização. Isso, Tá? Então eu também recomendo muito assim que todos façam. Se não fez, faça. é verdade. Isso é sobre ordem, né? Tu falou uma coisa bem séria, Dai. É sobre ordenar, porque muitas das vezes eu lembro de um sonho que o Senhor me deu de uma casa. Essa casa, é na minha casa, né? E tava tudo limpinho, né? Tinha uma sujeirinha debaixo do armário, mas tava tudo limpo. E o Senhor me dizia assim, ó, tem que colocar em ordem, né? As coisas tudo no lugar e só fica aquela sujeirinha ali, ó. Só tem aquela sujeirinha. Olha como Deus é Que maravilhoso. Deus. Embaixo da coisa que eu não enxergava, Uhum. né? E o Senhor me mostrando, tem só aquela sujeirinha. Vamos e fazer assim, ó. Vamos tirar ela? Vamos, aleluia. E eu acho tão lindinho o jeito que ele faz, porque ele não fala assim, ó, tu tem que fazer não sei o quê. Porque, gente, quem condena, quem Aham. julga, quem aponta é Satanás. Deus, ele Isso faz desse jeitinho assim. é, Ó, é. vamos tirar aquela sujeirinha. Ele sabe como falar com o filho dele, né? Ele sabe como falar com cada um de nós, né? E ele fala comigo desse jeito, eu acho tão lindo, sabe? Porque ele sabe que é, lá, quando antes de conhecer Jesus, eu sempre vinha com uma proteção, sabe? Antes da pessoa vir, eu já botava uma barreira, porque foi o modo que eu achei de me defender, Uhum. né? Porque de tudo que eu vivi, passei, eu tive que aprender a me defender sozinha, né? Eu não tinha ninguém para estar ali, né? E eu não conhecia o Senhor. Então, e ele sabia como que ele ia falar comigo. E ele realmente, que nem tu diz, Satanás ele vem nos acusar, né? Só que o Senhor não, ele é até criativo, né? Nas coisas que ele faz, né? Como ele vai falar com nós. Então ele dizia, só tira aquela sujeirinha ali, sabe? Que eu, glória a Deus. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus me mostrar onde é que estava essa sujeira. E a organização, colocar a vida em ordem, né? A minha vida era muito bagunçada, né? Porque a minha mente estava bagunçada, né? A nossa mente, ela fica bagunçada, então tudo na tua volta tá bagunçado, né? E ainda estou vivendo nesse processo da organização, porque são várias coisas, né, que a gente tem que colocar em ordem, né? Então, Deus foi fazendo
isso na minha vida. Esse é um pouco do meu testemunho, né? Daquilo que, né, tem outras coisas, mas é isso que Deus quer que eu fale, né? Do meu testemunho hoje, né? Inclusive, quando você falou ontem, tu pode trazer teu testemunho, o Senhor já tinha falado comigo. Conta um pouco do teu testemunho. Ele só confirma. Aham, sim. Tá, é minha filha. Agora a mãe já vai ali. Já te dou um remedinho, tá? Deita ali. Ela tá ruim. Desde ontem. Tive que buscar ela na escola. E buscar ela, me ligaram, tá? Fica em casa, né? Aí o Senhor falando comigo, né? Conta um pouco do teu testemunho, né? E porque o Senhor sempre queima no meu coração, né? Levar a palavra de Deus, sabe? E contar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, né? Da onde Ele nos tira, sabe? Uma coisa que o Senhor me mostrava em sonho também, uma construção de um prédio. E eu estava em cima dessa construção. E estava muito, muito alto, que eu conseguia ver as pessoas muito pequenininhas embaixo. E tinha um senhor nesse prédio. E ele estava construindo. Sabe quando um pedreiro tá com a pazinha, né? E tá colocando os tijolos ali, sabe? E o Senhor me dizia. E aquele senhor, ele vinha com uma voz muito mansa, né? E ele dizia: não tenha medo, sou eu que estou fazendo esta obra. Porque no lugar que eu quero te colocar é muito alto para que você não se esqueça da onde eu te tirei. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ó, a Lígia tá falando aqui, ó, que a tua filha tá curada no nome de Amém. Em Jesus. nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Então, o Senhor, ele sempre faz com que a gente não venha nos esquecer da onde É ele. verdade. Eu testemunhei isso aqui essa semana. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu É. tenho uma amiga minha que ela me conhece já há um tempo. Ela falou assim, Daiane, eu não conheci essa tua parte. Eu Uhum. falei, mas é pra gente se lembrar que a gente não é ele, né? Que Sim, a gente é a gente e que isso, ele faz a obra. Quando isso, ele quer, quando ele não quer, porque nós pertencemos a ele. exato. E aquele senhor, eu, eu sei, era Deus falando, né? Me mostrando que o que ele estava fazendo, né? Ele estava fazendo a obra, a grande obra, né? Porque Deus, ele não faz incompleto, ele faz completa, né? Ele não faz pela metade. E essa obra é eu, é tu, é É, a Ale, é a Leite, é todos que estão aqui. Cada um é uma obra de Deus. exato. Sendo, sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Uhum. Todos os dias somos aperfeiçoados. Quando a De gente. glória em glória. Isso, quando a gente está disposto, né, Dai? Porque hoje eu vejo pessoas, né, que me conheceram, né, lá atrás, até mesmo pessoas que, quando eu cheguei em Florianópolis, né, eu bebia, sabe? Tinha o vício da bebida, né? Então, e hoje elas dizem assim, ó, hoje é uma Bruna completamente diferente, né? Não só no teu falar, mas nas tuas atitudes, no teu comportar, né? A gente consegue ver Deus na tua vida, né? A gente consegue ver a obra que o Senhor fez na tua vida, para a glória de Deus, né? E eu também, eu me alegro quando as pessoas veem isso, né? Porque para mostrar que não é impossível quando a gente quer. Quando a gente quer, Dai. Porque quando eu estava no mundo,
Mesmo eu drogada, bebendo, eu falava com Deus e eu dizia: eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento O mais. bem que eu quero fazer eu não Não faço, e o faço. mal que eu não quero fazer eu faço. Sim. Então eu não aguento, não aguento mais. Eu lembro que eu falava várias vezes assim, ó. Eu chegava mal em casa, né? Mal, Uhum. assim, mal, assim. Aquela coisa, assim, no outro dia, assim, né? Aquele baque, assim, daquela bebida do dia anterior, né? Do excesso, né? E Sim. aí eu lembro que eu falava assim, não, eu prometia pra mim mesmo, né? Não, eu nunca mais vou beber. Entre nós Uhum. amigas, né? Nós falávamos, não, não vou mais beber, nós não vamos mais beber, não sei o quê. Na outra semana ou no outro dia, a gente já tava fazendo a mesma coisa, Amém. gente. Sim. É um negócio muito. É realmente assim, a obra de Deus. Tudo que tá Sim. na palavra de Deus é muito real, porque isso tá na palavra de Deus. Que foi Uhum. cegar, cegou. É um Pegou. véu, entendeu? Que o Uhum. mundo construiu tão assim, forte nos nossos olhos, que por mais que tenha uma parte ali dentro, Sim. sóbria, querendo dizer que, olha só, isso aqui não é um caminho, né? Uhum. Tem algo tão forte que diz, não, eu vou continuar mesmo que isso seja uma podridão, mesmo que porque a gente está caminhando para a morte. Amém. Porque Sim. nós estamos, nós pertencemos a Satanás. Ele Uhum. está com a posse da nossa vida. Então Sim. ele vai arrastar nós para a morte. Então é Uhum. para lá que eu estava indo, para a cova. Uhum. Eu e todos, né, que vivem Sim. assim, né, até o dia que o Senhor ele escolhe a Uhum. pessoa. Ele se revela para a pessoa. E não Exato. é por nada do que eu fiz nem do que eu possa fazer. Mas eu Exato. creio que ele fica vendo a busca da pessoa, sabe? Uhum. E aí ele decide um dia, ai não, vou me revelar então para essa daqui, sabe? E aí é que começa todo o processo de revelação, sabe? E Sim. aí a revelação ela começa pelo processo de nós sabermos quem nós somos. Aham. De nós buscarmos, olha só, o que está faltando em mim. E no Exato. final das contas eu vejo que é sempre sobre o amor de Deus. Que é Exato. tudo o que nos falta é o amor de Deus. O amor. E que quando ele chega, nada mais falta. Uhum. E não é que nós temos tudo, não, não. É Não. que nosso estado de espírito é diferente. É, é verdade. E tu sabe que agora, né, falando, eu lembro que quando eu era criança eu tinha muitos sonhos, né? O Senhor se revelava, né? E Satanás também. E eu sonhei, eu sonhava assim que eu via um homem numa nuvem grande, assim, sabe? E ele vinha e ele só me estendia a mão e ele dizia: Filha, eu quero te salvar. Eu era criança quando eu tinha esse. Mas esse sonho tá tão nítido, sabe? Na minha visão, né? Na minha lembrança, é que ele falava isso pra mim, estendia aquela mão, sabe? E, filha, eu quero te salvar, né? E também eu tinha o sonho de eu dentro de num poço negro. Meu Deus. Sim, num poço negro. Ele não tinha fim. Ele não tinha fim. E eu nesse, mas eu consegui ainda pedir socorro Mas nesse. aí que tá, eu acho que, tipo assim, ele te chama, ele se revela, mas o Sim. teu sim, a resposta, Deus tem falado muito comigo sobre resposta. A Uhum. nossa resposta ela tem que ser de acordo com o chamado. Então, por exemplo, tem muita gente que tem chamado, que foi chamada para Sim. obras, para fazer coisas e que estão ali viajando na maionese. Aham. Não responde de Sim. acordo com a palavra que Deus já te deu, É. né? Então, isso é como se tu estivesse negando a Jesus. Eu não Uhum. consigo ver salvação nisso, Uhum. sabe? Sim. Sim. Aliás, talvez até tenha salvação, mas, tipo, tudo aquilo que promete na palavra de Deus, aquilo que é bom, perfeito, agradável, aquilo que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a parte do galardão, Uhum. aí tu vai ter que obedecer. Exato. Tu vai ter que responder o chamado que Deus tem pra tua vida daí, porque senão Ex- não vai dar, não. exato. Exatamente isso. Então, foram essas coisas, né? E muito mais. Mas agora eu vou compartilhar com vocês a palavra, né? Porque já é 15, não sei que horas que. Sim. Às 7, normalmente a gente termina. Então, né? Então, eu quero que vocês
esteja meditando aqui nessa palavra que o Senhor me deu, né? Que tem tudo a ver, né, com o que nós vivemos, né? Que a gente passou e passa, né? Porque para todas as coisas há um propósito, né? Há um propósito. Até agora, quando eu fui no Rio Grande do Sul, quando eu voltei, minha família mora lá, né? Minha irmã, meu pai, tudo. E eu estou aqui, eu tô aqui, eu, Deus e a minha filha, né? E quando eu cheguei, eu senti uma tristeza, assim, sabe? Tipo, voltei para minha realidade. Eu voltei para minha realidade e eu até cheguei a falar pro, não cheguei a questionar Deus, né? Mas eu falei, eu digo, tá, eu tô aqui. A minha irmã ficou lá, o meu pai ficou lá, né? E agora, mais uma vez, eu e a Nicole sozinhas aqui. E aí o Senhor me deu uma palavra, né? Já tinha lido, mas veio a outra revelação que está em Romanos 8:28. Glória a Deus. Ai, esse Deus, ele dá sequência, né? Ai, Senhor. Sim. Aleluia. Glórias a Deus. 8, qual que é o verso? 8:28. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra de Deus nos diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas corram, em outras tradução, né? Cooperem, né? Para o bem daqueles que o amam, ou para que amam, né? Dos que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. E tudo isso que nós falamos, tudo isso que a gente viveu e que a gente vive, coopera para o nosso bem, né? Daqueles que amam a Deus, aqueles que dizem sim para o chamado dele, aqueles que deixam família, sabe? Sei. Que abandonam práticas, coisas, né? Eu sei que nosso amor não é nada comparado ao amor de Cristo sobre nós, né? Mas se a palavra diz para os que amam a Deus, existem pessoas que amam a Deus. E essas pessoas que existem somos nós, que falamos sim para o Senhor, para o chamado, para Ele cumprir o propósito que Ele quer em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não sei o que cada uma está passando. Eu não sei. Deus, ele não é um Deus de adivinhação, mas ele é um Deus de revelação. Aleluia. E se tu estiver passando por qualquer situação, tudo coopera para o teu bem. Porque você foi chamada pelo Senhor para um propósito. Todas as coisas é para um propósito. Nada, 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 nada vai passar por aquele... Nada vai passar assim, ó, desapercebido se não for para um propósito que Deus tem na tua vida. Assim como tudo que eu passei, tudo que a Dai passou, tudo que ela passa, aleluia. Tudo, tudo, tudo. Deus tem um plano.
Deus tem um propósito maior do que nós possamos, que possa se passar pela nossa mente. A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que tu receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus e que a vontade de Deus seja feita na tua vida, na minha vida, e que o nome de Deus venha a ser glorificado em tudo aquilo onde a gente pôr a mão, seja no trabalho, seja em casa, seja no lugar onde a gente está com nossos irmãos, que é a comunidade onde a gente está, que o Senhor venha se revelar e glorificar o nome dele através da tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, meu Deus, que palavra poderosa, gente. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas por bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes a gente acha, né, que a gente não ama Deus, né? E a É, gente olha pra ele e ele realmente, que nem a Bruna falou, né? Não sim, tem comparação a nossa capacidade de amar com a capacidade dele, sendo que ele é o próprio amor. Mas ele tá revelando aqui que nós amamos. Do sim. jeito que a gente ama, mas a gente ama. Uhum. Na nossa pequenez, na nossa Sim, miséria, mas a gente ama ele. a gente ama. Porque senão a gente não estaria respondendo ele, né? Com os nossos atos, com a nossa vida, né? Sim, Abrindo mão daquilo que antes fazia parte da nossa vida é e verdade. caminhando de acordo com a vontade dele, né? Abrindo mão. Eu abri mão de muita coisa. Eu lembro que quando Deus ele entrou na minha vida, até quadros, para vocês terem uma ideia, né? Minha casa era puro quadro, eu pinto quadros, né? Até os Uhum. quadros, Deus mandou eu queimar os quadros, porque a partir dali, ele queria desenhar e pintar comigo. Sim. Pra vocês terem uma ideia, meus livros, eu tinha uma biblioteca gigante, porque quem sabe, quem me conhece, que sabe que eu amo ler, teve infinitos livros que foram queimados da minha biblioteca, Uhum. né? Teve roupa, ele entrou dentro do meu armário, essa roupa que tu não vai mais usar, essa daqui não faz mais sentido. Muita roupa queimada, Sim. muita coisa queimada, né? Isso, objetos queimados, né? Eu Uhum. tinha índios, panteras, deuses de gesso, de tudo que foram destruídos. Sim. Gente, foi a minha vida. De fato, assim, se eu for contar pra vocês, Uhum. foi destruída, foi tudo destruído. E Destruído. pra glória de Deus, Uhum. porque não tinha nada vivo lá. Porque Sim. a vida é Jesus, né? Uhum. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem uma vida, não tem um caminho, não tem uma verdade se não é por mim. Sim. Então, realmente, a gente precisa ter muita ousadia, deixar com que realmente o Espírito ele governe e comande a nossa vida, para que a Uhum. gente possa viver isso e ter essa ousadia de, tipo assim, hoje, olha o que eu tô vivendo. Sim. Larga da tua parentela, larga da tua terra, da tua casa e vai para um lugar, fazer Aham. não sei o quê, Sim. para não se saber onde. Só dar o próximo passo. Tipo assim, gente, isso é desafiador para nós, se a Sim. gente olhar pela carne. Isso. E por isso que eu falo todos os dias aqui. Se tu tá sofrendo, se tu tá. É porque tu tá na carne. Deus Uhum. está sempre me revelando isso. Se tu tá sofrendo, minha filha, então tá, então é hora de voltar pro espírito. Exato. Porque é lá que nós temos que viver, porque a gente já abriu mão de viver naquele meu eu antigo e eu Isso. estou vivendo nesse eu novo que é o Uhum. Espírito de Deus. Uhum. Então, deixa ele governar, deixa ele fazer, porque nele não há dor, não há sofrimento, não tem nada disso. Não. Porque ele é inteiro e completo e ele quer que tu seja inteiro e completa Inteiro nele e também. completo. Ele quer que tu experimente um pedacinho, uma fagulhinha. O próprio Paulo fala, né, que isso aqui é um Aham. pedacinho daquilo que há de vir na Exato. eternidade com ele. E os Uhum. nossos olhos, hoje, Deus tá me levando assim a falar muito sobre isso. Sobre esses Uhum. nossos olhos que tem que estar voltados à era que há de vir. Aleluia. Essa Glória. eternidade maravilhosa com ele. Sim. Sim. Quando o Exato. nosso próprio corpo vai ser glorificado. Aham. Imagina a palavra de Deus, ela vai falar que quando Jesus voltou, o ambiente que eles estavam estava fechado e ele apareceu simplesmente. Uhum. Imagina nós vivendo isso. Eu imagino que eu vou conhecer todos os lugares da face da terra que eu ainda não conheci, que eu fico falando, ai Deus, eu ainda não conheci tal lugar, ainda não Aham. conheci. Deus vai me deixar eu viver quando o corpo estiver Amém. glorificado, porque eu vou fechar o olho e vou estar lá. Glória a Deus. Eu recebo. Aleluia!
E a gente fica preocupado, ai, mas eu ainda não vivi agora. Ai, mas eu não. Mas se todo mundo abrisse mão do Sim. seu egoísmo, hein? Mas eu quero Isso. viver, mas eu quero viver, porque não crê realmente na era que há de vir, porque só crê nessa era aqui. Porque se Aham. tu tá tão preocupado com o que tu ainda não viveu aqui, é porque tu não tá acreditando na era que há de vir. Exato. Onde já existe uma eternidade, Eternidade. onde não há fim. Meu Deus do céu, Uhum. Deus tá falando aqui hoje, gente. Uhum. Amém? Então, Amém. assim, que hoje a gente coloca a mão na nossa consciência e a gente entenda, será que eu realmente estou me posicionando hoje como quem acha que vai terminar o mundo, porque eu estou preocupada com as coisas desse mundo, ou eu realmente estou preocupado com a era que há de vir? Onde está o meu olho? Onde está a minha vida? Onde está o meu foco? Onde É está a minha verdade. direção? É Porque verdade. não é só de palavra, né? Eu tenho que realmente fazer com que isso Isso. seja verdade na minha vida, amém? Isso. Isso. Que Amém. palavra. Glórias a Deus. Bruno, eu queria que tu orasse por Amém. nós. E deixa Deus te usar aí nessa oração aí. A gente vai fechar os nossos olhinhos. Vou convidar todo mundo aqui a fechar os seus olhos. E a Bruna, ela vai orar aqui Amém. por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essas mulheres. Ah, Senhor, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Louvamos, Senhor, o teu santo nome, Pai. Obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor. Que ela entra, Senhor, penetra, Senhor, em nossos corações como espada de dois gumes, Senhor, que divide, Senhor, a alma, Senhor, e corta o espírito também, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração e o Senhor sabe, Pai. Obrigado, Senhor, pelo chamado, Senhor, de estarmos aqui hoje, Pai. Mulheres, Senhor, pessoas, vidas, Pai, que estão abrindo mão hoje de viver, Senhor, o teu propósito, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos em Ti, Pai. Não é sobre Bruna, não é sobre Daiane, não é sobre ninguém, é sobre Cristo em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos transbordar, Paizinho amado, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, na vida de outras pessoas, Pai. Ah, Senhor, obrigado pelo coração que o Senhor tem colocado em nós, que o Senhor colocou em nós, Pai. Um coração, Senhor, de carne, Pai, que se compadece do próximo, que olha para os olhos, para o próximo com os olhos de amor, Paizinho amado. É isso que nós te pedimos, Pai. Te peço que o Senhor tenha alcançado também, Pai, cada vida que esteve aqui nessa live, Pai, e que vai ver também, Pai. Que esse testemunho, Pai, venha edificar, Senhor, e fortalecer a fé de cada um deles, Pai. E que eles possam ver, Paizinho amado, que a esperança é em Ti, Jesus. Esperança de uma vida, Senhor, em abundância aqui nessa terra, mas também a esperança da vida eterna contigo, Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo lar que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, pelo alimento, pelo que vestir, Senhor, e pelo que calçar, Pai. Que nós não venhamos ficar ansiosos nem preocupados por aquilo, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Ti. O Senhor é quem faz todas as coisas, Pai. Alcança a vida da Tua filha, Pai, nessa manhã, Pai. Aonde, Senhor, ela acha que está tudo, Pai, perdido, que as coisas não estão funcionando porque os olhos dela, Senhor, ainda não foram abertos, Pai. Mas eu te peço, Paizinho amado, que teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar nos olhos, Pai, e que ela possa enxergar a beleza, Senhor, da tua santidade, Paizinho amado, e daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Obrigado, Jesus, pelos processos também das nossas vidas, Pai. Por aquilo que nós passamos, Senhor, porque tudo que nós passamos, nós tiramos, Pai, de amadurecimento, aprendizado, Senhor, para a Tua glória, Pai. Para nós podermos ajudarmos uns aos outros, Paizinho amado. Obrigado, Jesus. Eu te peço que esse dia, Senhor, que as tuas filhas venham sair agora daqui dessa live, Pai, mas que continuem, Pai, em nome de Jesus, em comunhão, Senhor, e que o Senhor continue falando com cada um deles, Pai.
para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Ai, Bruna, muito obrigada. Eu tenho certeza que Glória a muitas Deus. mulheres foram imensamente é, agraciadas, né, com Amém. esse toque dessa palavra. Aleluia. Ó, a ele já tá falando que obrigado pelo testemunho. Fica na bênção, na presença. Aleluia, desde chegou aqui também. Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Se Deus nos Obrigada. permite, amanhã nós vamos continuar, gente, com aquele nosso papo da renovação da mente. Amém? Amém. Ah, falou do livro, né? Eu tô lendo. Maravilhoso, Ah, maravilhoso. meu Deus. Eu fazia muito tempo que eu queria, mas eu não tava ainda Preparada. É porque ele preparada. é. Ele é É. bem. Junto com as lives, essa sequência de lives, de 3 lives que Deus deu pra Uhum. gente aqui, tá sendo assim uma bênção. Amanhã a gente vai continuar. Em nome de Jesus, vem aí com a Amém. gente. Amém. Amém, gurias? Beijo. Até amanhã, se Deus permitir. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Tchau.